prometi, aqui está a continuação do vídeo. A primeira coisa, né, que eu falo que você precisa fazer é parar de ter pena de você. O que acontece é que a gente, principalmente, tá, quando vem de um drama muito grande, seja porque a nossa família, a nossa história foi uma história difícil, de abandono, ou de uma doença, ou seja lá o que aconteceu com você, você às vezes é tentada a ter pena de você. Só que uma coisa que eu vou te falar, todo o tempo na vida que você perde tendo pena de você é um tempo perdido. Eu me lembro que eu tive depressão praticamente toda a minha vida. Eu não me lembro quando foi que eu não tinha depressão, porque muito antes de eu ser diagnosticada, a minha vida já era uma vida que eu considerava uma bosta. Sofria bullying na escola, tinha dificuldade de entender as pessoas me entenderem, era muito difícil. E aí culminou com 13 anos com depressão. E foi a minha vida inteira. Fazia terapia, saía, voltava e nunca consegui ficar livre da terapia e nunca consegui ficar livre da depressão. Até que, um belo dia, já chegando lá nos meus 40 anos, eu tive contato pela primeira vez com o coaching. E eu fui fazer uma formação em coaching. E essa formação transformou minha vida. Eu nunca quis ser coaching, mas o que essa formação me ensinou transformou minha vida. Não paguei barato não, hein? Paguei caro, mas valeu cada centavo que eu paguei. Por quê? Porque em algum momento eu escutei algo assim. Não importa o que te aconteceu, você precisa fazer algo com isso. Você pode sentar e chorar pelo tempo que for. Em algum momento você vai ter que se levantar e dizer: agora o que eu vou fazer? E decidir e fazer. Então eu passei a vida pensando: por que só eu? Por que logo comigo? A minha mãe teve 5 filhos. Por que eu tenho que ser escolhida para ter essa porcaria dessa doença? Por que eu? Isso me dava raiva. Me sentia realmente uma vítima, com pena de mim. Até o dia que eu vi que não adiantava ter pena, não adiantava xingar, não adiantava ficar com raiva, não adiantava. Eu ia ter que lidar com aquilo. Só que se fosse só depressão, aconteceram outras coisas. Eu tive um casamento difícil, abusivo, com uma pessoa narcisista. Aliás, não foi só uma vez, foram outras vezes que eu me meti com pessoas assim. Eu fiquei sem nada, abandonada, sem dinheiro, com 2 filhos para criar e com depressão, com uma casa enorme, num lugar onde eu não podia manter, mas também não podia me mudar. Então, eu era a vítima perfeita. E eu não tinha forças. Eu me sentia totalmente sem forças, porque eu não tinha ninguém para contar, porque não tinha ninguém para me dar a mão e dizer assim: pode contar comigo. Meus filhos eram pequenos, eles não podiam fazer nada por mim. E aí foi quando eu já estava com o barco já muito lá no fundo, sem remo, sem nada. De repente, tudo aquilo que eu aprendi ao longo de toda a minha vida começou a vir de uma forma assim: e agora? Você vai largar tudo aí? Você tem 2 filhos? O que você vai fazer para sair desse lugar? E eu comecei a ler, a estudar sobre a minha questão. E aí, eu vou falar aqui do terceiro item, né? Que eu falei no vídeo, que é pesquisar sobre a sua dificuldade. Eu comecei a pesquisar sobre depressão, ansiedade. E eu comecei a estudar muito sobre isso. Estudar sobre neurotransmissores, estudar sobre suplementação, estudar sobre rotinas, estudar sobre uma série de coisas que, se eu entendesse, me tiraria da depressão. E aí, eu fui para o 4º item, que é tomar atitudes. Eu comecei a fazer coisas
Tipo, eu não tenho dinheiro para ir ao psicólogo, eu não tenho dinheiro, e também já fui a vida inteira, não adiantou. Eu não tenho dinheiro para, sabe, fazer algo para eu me sentir muito bem comigo, muito bonita, muito inteligente, sei lá mais o que. Mas eu sabia que eu precisava fazer duas coisas que eram gratuitas. Uma era aterramento, botar meu pezinho no chão, fazer ground, lendo sobre isso, conectar com o meu chakra básico, meu chakra da raiz e fazer isso para potencializar a minha vontade de viver e ficar encarnada, ficar aqui nesse plano. Além disso, eu precisava tomar sol e fazer algum tipo de atividade física, mas eu não tinha dinheiro também para sair de casa, ficar, não tinha. E ainda tinha um pouquinho de pânico e ansiedade que eu não conseguia sair, não conseguia ver pessoas. Eu tinha muita dificuldade de sair de casa. Então, as primeiras coisas que eu fiz foi botar meu pé numa cadeira, sentar numa cadeira, botar o pé no chão e ficar tomando sol de olhos fechados. Até eu conseguir começar a caminhar. Eu caminhava 2 minutos para um lado, 2 para o outro e voltava para casa. E aí eu fui aumentando a minha caminhada. E isso me fez perder peso. E isso fez com que as pessoas começassem a me olhar. E eu me senti novamente bonita. E começar a ver que, aos pouquinhos, mesmo por um lugar tão pequenininho, eu já estava encontrando a saída para a minha vida, para a minha história, para a minha situação. E aí eu comecei a olhar que era como se a minha vida não tivesse se desenvolvido. Todas as mulheres da minha idade já tinham uma experiência que eu não tinha de vida, porque eu me casei cedo, porque eu fui mãe cedo, porque a depressão me confinou e eu já tinha lá para os 40 anos e eu ainda era uma bobona. E aí veio o segundo item aqui da lista que eu falei para vocês, que é não me comparar. E eu parei de me comparar. E eu parei, inclusive, sabe essa coisa de rede social? Eu parei de seguir todo mundo, inclusive meus irmãos. Por quê? Porque eu olhava para a vida deles e eu falava assim, puxa, a vida deles é boa, a minha é uma merda. E aí eu me sentia cada vez pior, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente tem que perguntar, isso ajuda ou atrapalha? E no meu caso, me atrapalhava, me fazia me sentir lá embaixo. Então, parei de me comparar. Parei e botei o foco em mim, no que eu tinha aprendido, na minha sabedoria, na minha força. E comecei nesse momento a ver que eu estava começando a me curar de fato, sem dinheiro, sem remédio, sem ajuda de ninguém. Sozinha comigo. E aí eu comecei a poder suplementar. E aí eu comecei a suplementar e eu melhorei ainda mais. E aí eu criei grupos de WhatsApp para contar para as pessoas como eu tinha me liberado, compartilhar aquilo que tinha me ajudado a sair de onde eu estava. E esses grupos começaram a ajudar muito. Então, eu passei a vida estudando terapia. Eu não tinha dinheiro para fazer o trabalho, às vezes fazer o curso, mas eu estudava. Constelação, tudo que eu podia estudar, porque como eu não podia pagar, eu tinha que aprender quais eram as saídas que aquilo ali propunha. Demorou muito, mas eu estou aqui. E por último, e não menos importante, parar de querer ter razão. Parar de querer voltar no passado e achar que as pessoas precisam se retratar. Ou que o mundo vai punir quem foi mal comigo. E que quem foi mal comigo vai pagar. Isso é uma mentalidade de criança. As pessoas que me fizeram mais mal nunca pagaram porcaria nenhuma. Continuam aí, livres, leves e soltas e bem. Só que enquanto eu estava esperando que a justiça de Deus, ou sei lá que justiça, fosse feita, eu não estava olhando para a minha vida. E no dia que eu prestei atenção nisso, eu falei, quer saber? Até hoje essa pessoa não me pagou, até hoje essa pessoa não se retratou, até hoje essa pessoa não está nem aí.
Quem está amargando sou eu. Quem está sofrendo sou eu. Então, essa pessoa que vai ser feliz, porque de hoje em diante eu estou cortando isso em mim. Eu estou cortando essa parte minha que quer ter razão, que quer reparação. Vou ligar aquele botão vermelho que vocês já sabem qual é, para isso. E agora eu vou cuidar de mim, olhar para mim, me preocupar comigo. E a minha única meta é ser cada vez melhor, cada vez mais feliz, cada vez mais em paz. E assim eu estou aqui. Inclusive não me comparar com outros terapeutas, com a técnica maravilhosa, o vídeo maravilhoso, não sei o que maravilhoso, foi que me fez chegar até aqui. Então, pessoa querida, vai por mim, segue esses 5 passos que eu vou colocar aqui agora e você vai ver. Coloca isso na porta da sua geladeira, coloca isso no seu armário, coloca isso no seu espelho do banheiro e todo dia persiga esses objetivos. Eu tenho certeza que você vai superar qualquer coisa que você tenha na sua vida. Por você, com você e sem mais ninguém. Sua força, a pessoa que você é, você tem todas as soluções que você precisa para a sua vida. Acredita nisso. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E não esqueça de me seguir para poder ver outros conteúdos como esse.